Olá, Sam, e boa noite para todos os inscritos. Aqui quem fala é Wesley, de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Já contei alguns relatos aqui no seu canal, e venho outra vez para contar mais dois causos acontecidos com meu avô, Mário Francisco Canedo, e com meu pai, Mário Lúcio Canedo. Meu avô já é falecido, mas contou seu relato para toda a família, de que quando ele viajava na central, era com máquinas movidas a vapor. Eram máquinas que não tinham tanta velocidade, mas que conseguia carregar alguns vagões. Inclusive, tem uma dessas aqui na minha cidade, na Praça da Estação. Tem uma réplica que é igualzinha. Bom, a única iluminação era daquelas lâmpadas antigas de tungstênio. A visibilidade era limitada. Não era um clarão forte como essas lâmpadas de LED que temos hoje em dia. Resumindo, era pouca iluminação e a máquina ainda andava devagar. Pois bem, meu avô disse que na época fez uma viagem para entregar algumas coisas em um distrito próximo de Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, mas que em determinado trecho do caminho ele se deparou com algo muito estranho, e foi bem em uma região que tinha mata tanto do lado esquerdo como que do direito. Nesse trecho do caminho, ele se deparou com uma criatura correndo na linha do trem. Era algo muito peludo. Pelo barulho da máquina e do apito da Maria Fumaça, a coisa acabou correndo. A criatura corria muito desengonçado na frente dele. Era algo muito estranho, segundo meu avô, mas que quando chegou em um determinado trecho, aquela criatura desviou o caminho e saltou para fora da linha do trem, sumindo em meio àquela vegetação. Sendo que, segundo meu avô, esse bicho ficou correndo na sua frente por cerca de 4 ou 5 minutos. Meu avô achou estranho e ficou com aquilo na cabeça, pois nunca havia lhe ocorrido nada do tipo. Ele até chegou a pensar que fosse algum animal ali daquela região, como alguma jaguatirica. Mas depois de mais calmo, ele caiu na real e percebeu que aquilo era grande demais para ser qualquer animal conhecido. Era desproporcional para tudo que ele conhecia. E pensando bem, meu avô caiu em si, que aquilo só poderia ser um lobisomem. Assim contava meu avô para meu pai e seus irmãos, sendo que isso ocorreu nos anos 50, e até hoje é um assunto bastante discutido na minha família. Evitamos deixar cair no esquecimento, porque relato é relato, independente do ano ou como ocorreu. Bom, agora eu vou contar o relato do meu pai. No início da década de 80, o meu pai era maquinista na rede ferroviária. Aqui na cidade de Santos Dumont tinha uma oficina bem grande, que dava suporte nas máquinas, fazia lavagens, essas coisas. E um pouco mais aqui próximo tinha um dormitório que era dos maquinistas. Normalmente aqueles que trocavam de turno viravam à noite aqui na cidade, ou maquinistas vindos de fora, para poder pegar serviço, e ficavam por lá, descansando durante a noite. Bom, o meu pai relatou para mim, para minha mãe e para minhas irmãs que em uma noite bem fria, ele teve que viajar até Conselheiro Lafayette, próximo da capital de Minas, Belo Horizonte. Tinha uma carga para deixar lá na cidade, e que também em determinado trecho da Serra da Mantiqueira, teve um sinal lá para cima que fechou de repente. Ele não sabia falar se era acidente ou algum atropelamento em uma cidade lá para cima. O sinal fechou. Então meu pai teve que puxar emergência nas locomotivas. Para quem é maquinista aqui do seu canal, deverá saber. Eram 3 locomotivas SD-18, apelidada como Macozinha, sendo que depois haviam chegado as Macosas, a SD-42 e a SD-43. Então meu pai teve que puxar. Naquela época, na rede ferroviária, viajava o maquinista e o seu auxiliar. Então, teve essa parada brusca, e era pro auxiliar descer
e fazer verificações nas válvulas de freio dos vagões, indo até o último vagão e observando as válvulas. Mas acabou que nesse dia meu pai quem desceu para verificar e pediu para o seu auxiliar ficar dentro da locomotiva para tomar conta de tudo. E assim ele fez. Pegou a lanterna e foi fazer a checagem. Mas chegando em um determinado local, meu pai avistou um ser que estava fumando charuto, que de longe parecia que fumava de 5 a 6 charutos de uma única vez. De vez em quando dava para ver o clarão daquele fogo, que no escuro da noite se destacava bastante. Meu pai então decidiu ir até lá, mas quando se aproximou, aquela aparição falou assim: "Essa porcaria vai demorar a sair." E meu pai falou assim na brincadeira: "Essa porcaria vai demorar um pouquinho." E não falou mais nada, apenas se dirigiu até o último vagão e fez a checagem que tinha de fazer. Meu pai ficou se sentindo mal pela resposta que deu. Achou que foi grosseiro da sua parte, mas terminou o que tinha para fazer, até que voltou nesse mesmo local, e aquela aparição ainda estava ali, e segundo meu pai, era alta e estava encostada na porteira, uma coisa fora do comum. Meu pai se virou para aquilo e falou assim: "Boa noite, nós já estamos indo." E a aparição respondeu meu pai dizendo: "Siga teu caminho, que a noite é minha." Meu pai se arrepiou todinho quando escutou a resposta daquela coisa. Saiu com muita pressa, tropeçando nas pedras que tinha no caminho, até que enfim chegou na cabine da locomotiva e falou pro auxiliar da estranha aparição que ele viu. E o auxiliar dele falou assim: "Isso é coisa de outro mundo." Meu pai ficou pensando naquilo, mas depois deu partida para seguir viagem. Até hoje meu pai nos conta esse caso com muitos detalhes, e que ele acredita que isso foi algo sobrenatural, uma coisa daquelas fumando 5 charutos e ter toda aquela altura, algo normal que não era. Até alguém alto não seria comparável, uma coisa sombria e que não tem explicação até hoje. Boa noite. Boa noite, o meu nome é José Felipe, eu tenho 30 anos de idade. Quero contar um relato que aconteceu comigo e com a minha esposa Sabrina. Isso foi no ano de 2015. A minha esposa e eu iríamos viajar de Minas Gerais para São Paulo, pois era final do ano e nós queríamos passar o Natal e a virada do ano com a minha família. Nós saímos de casa por volta das 5 horas da manhã e nem deu tempo de tomarmos café. E para não pegar no sono, a gente ligou o som do carro e ficamos cantando. E assim que começou a amanhecer, logo foi batendo a fome. Então comemos alguns lanches no qual a Sabrina tinha feito. Nesse dia não levamos muita comida, pois a ideia era pararmos em alguma lanchonete para comprarmos alguns salgados e assim voltarmos para a viagem. Então acabamos com os lanches no qual a Sabrina tinha feito. Aliás, ela não tinha feito muito. Quando deu por volta das 7 horas da manhã, Sabrina e eu decidimos então pararmos em algum hotel para dormirmos um pouco, pois tínhamos passado a noite em claro de tão ansiosos que nós estávamos para viajar, pois já se fazia muito tempo que eu não me encontrava com toda a minha família. Então ficamos acordados até as 5 horas da manhã para viajar. Paramos num hotel, pagamos um quarto para a gente e dormimos até as 18 horas e em seguida voltamos para a viagem. Eu queria descansar bem para não correr o risco de dormir no volante e assim sofrer algum acidente. Então voltamos para a viagem. A fome e a sede já foi batendo. A gente não tinha comido nada no hotel, pois as coisas lá eram bem caras. Quando era por volta de umas 21 horas, vimos uma lanchonete de beira de estrada. A lanchonete aparentava estar aberta, então encostamos o carro e entramos logo em seguida na lanchonete. Não havia ninguém além de um atendente.
Quando fomos na bancada fazer o nosso pedido, o atendente, com um olhar triste, só anotou o nosso pedido e não disse nada. Fomos nos sentar em uma mesa, até que uma senhora chegou e se sentou junto com a gente, sem nem ter pedido. Perguntamos se estava tudo bem e ela ficou calada. Para não parecer um mal educado, eu acabei deixando ela ficar com a gente, até que o nosso lanche chegou. Ele estava bem frio, mas na fome que a minha esposa e eu estávamos, não podíamos reclamar de nada. Assim que acabamos e fomos pagar, o atendente pegou o dinheiro e devolveu logo em seguida para a gente e sem falar nada. Eu achei bem estranho e falei: toma, esse dinheiro é do nosso lanche. Eu estou com pressa, pois a minha esposa e eu precisamos seguir com a viagem, amigo. Mesmo assim, ele continuou recusando o dinheiro e sem falar nada. Eu já estava brabo com toda aquela situação, então eu falei: olha, amigo, eu estou tentando pagar o meu lanche e já que você fica recusando o dinheiro, então eu vou embora sem pagar. E assim eu fui. Eu estava bem nervoso, então a Sabrina ficou tentando me acalmar. Quando a Sabrina e eu íamos embora, a senhorinha levantou e disse: tome muito cuidado nessas estradas, pois vai acontecer um acidente com 2 caminhões bem grandes. Eu, já sem paciência, falei para ela ir para um asilo, que lá eles podiam cuidar da loucura dela. Então Sabrina e eu fomos embora. Só que quando entramos no nosso carro e olhamos para a lanchonete, ela estava fechada. A minha esposa e eu achamos bem estranho, então voltamos lá para ver melhor, só para garantir que não estávamos enganados. E quando chegamos em frente à tal lanchonete, realmente ela parecia estar abandonada por anos. Ela estava fechada. Lá dentro não haviam mesas e estava tudo velho, caindo aos pedaços. E a senhorinha que se sentou com a gente simplesmente havia sumido. Então a minha esposa e eu ligamos o carro e vazamos de lá rapidamente. E logo no meio da estrada, infelizmente aconteceu o tal acidente entre os 2 caminhões no qual a senhora havia nos alertado. O acidente havia acabado de acontecer. Felizmente não houve nenhum óbito. A minha esposa e eu ficamos bem assustados com o ocorrido. Na época não contamos nada para ninguém. Aliás, ninguém iria acreditar na gente, não é mesmo? Hoje em dia, eu e minha esposa ainda estamos juntos e sempre lembramos daquele dia. E hoje em dia eu penso, será que quando entramos naquela lanchonete, na verdade, havíamos entrado no 7 Além e entramos em um mundo paralelo? Bom, só sei que depois dessa eu fiquei um bom tempo sem entrar nessas lanchonetes de beira de estrada. Pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!